nessa versão que vamos apresentar. Oséias, capítulo 10, versículo 12. O texto bíblico diz assim: plantem boas sementes de justiça e terão uma colheita de amor. Arem o solo endurecido de seu coração, pois é tempo de buscar o Senhor para que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Amém. Pai amado, nessa noite, depois de um tempo tão delicioso de louvor, de cânticos, depois também de uma oportunidade de apresentar nossas ofertas, nós agora estamos aqui, Senhor, com os corações agradecidos, diante da Tua palavra que é viva, diante da Tua palavra que é eficaz, que divide a nossa alma, divide o nosso interior entre alma e espírito, juntas e medulas. Tua palavra está aqui, Senhor, para ser ministrada, e é com temor e tremor que nós nos apresentamos, desejosos de sermos instrumentos em Tuas mãos, para transmitir o que o Senhor tem colocado para a Tua igreja, colocado em nosso coração como mensagem para o Teu povo. E eu peço o favor do Teu Espírito, para que possamos ter êxito nessa missão de compartilhar a Tua palavra aos corações. Assim honramos e louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Plantem boas sementes de justiça e terão uma colheita de amor. Arem o solo endurecido de seu coração, pois é tempo de buscar ao Senhor, para que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Durante esse nosso tempo de férias, a gente aproveita para sair um pouco do ambiente da nossa batalha, e a gente procura deixar o nosso coração mais leve, sensível, para o que Deus tem para falar para a igreja. E nos nossos estudos sobre avivamento, nós nos deparamos com esse texto bíblico, e logo esse texto saltou aos olhos de uma forma especial, e senti que deveríamos tê-lo como um texto base para a orientação da igreja neste ano de 2023, que é esse texto, e especialmente essa parte que diz: porque é tempo de buscar ao Senhor. E nós então separamos essa frase, é tempo de buscar ao Senhor, como sendo o tema principal que há de nortear nossos cultos, há de nortear as reuniões, os ministérios, que cada um possa fazer, desenvolver algo, e que cada um possa participar de algo, sabendo que você está dentro de um espírito de busca a Deus de uma forma mais humilde, mais intensa, mais comprometida, mais devotada. Por quê? Porque é tempo de buscar ao Senhor. E nós sentimos que nessa busca, embora as pessoas tenham a liberdade de jejuar quando quiserem jejuar e da forma como quiserem jejuar, mas como igreja nós estamos separando a quarta-feira para ser um dia oficial de jejum e oração. Não se trata de um momento de reunião, não se trata de uma hora em que o povo se ajunta para orar, mas enfim, é um dia onde cada um na sua casa, cada um na sua vida, mesmo nas suas atividades, mas se entendeu que é isso que você deve fazer como igreja, separar a quarta-feira, acordar pela manhã, não comer nada, não tomar o café da manhã, não almoçar e comer somente a partir das 18 horas. Beber água ou suco, alguma coisa normal durante o dia, mas não comer desde que você acordou até as 18 horas. É claro que respeitando também as condições de saúde de cada um. Tem gente que terá dificuldade de fazer esse tipo de jejum, fica livre, fica tranquilo, mas aquele que pode entrar no espírito ou no veio desse chamado, eu creio que vai fazer diferença na sua vida. Há mais de 25 anos, estava lá em Santo Amaro, eu era pastor de uma igreja batista. E havia separado a quarta-feira para jejuar, toda semana. E naquela semana, naquela quarta-feira, estava de jejum. Me fechei no meu quarto para orar, ler a Bíblia, ler livros, e orar de novo, e passar um dia devotado a Deus. Mas eu tinha um compromisso à tardezinha, que eu tinha que ir ao banco, então eu falei, bom, vou orar e jejuar durante o dia, mas na última hora eu vou resolver essa questão no banco.
desci para o estacionamento do prédio onde eu morava e me deparei com um pneu furado. Eu falei, puxa, eu tenho que trocar o pneu para depois ir ao banco. E na hora que me agachei para começar a trocar o pneu, o Espírito falou ao meu coração de uma forma muito clara: aproxima-te da igreja Palavra da Fé. Lembre-se, eu era pastor de uma igreja batista. E naquela hora, quando eu estou abaixando, eu ouvi dentro do meu espírito: aproxima-te da igreja Palavra da Fé. Aquela palavra me impactou, porque pensa numa coisa que eu não queria fazer, era isso. Mas aquela palavra, quando veio, ela trouxe um impacto tão grande que eu desisti do pneu e desisti do banco. E eu voltei para o quarto e eu continuei orando por mais algum tempo para digerir aquilo que eu havia recebido como direção. A Igreja Palavra da Fé é a igreja nacional da qual nós fizemos parte por 25 anos, ou mais de 25 anos. Então a direção que Deus me deu, me fez com que eu morresse para mim mesmo, morresse para a minha vontade, e essa morte você só consegue discernir no jejum e na oração, porque no jejum você morre para a sua vontade, no jejum você morre para a sua fome, no jejum você morre para os seus valores, no jejum você morre para as suas coisas, para a sua vaidade, no jejum você vai matando aquilo que vai te matando, que é o nosso orgulho, que é a nossa soberba. E então quando eu vi aquela palavra, eu falei, não é possível que Deus vai me pedir isso. Eu tinha uma igreja linda, maravilhosa, tudo fluía, tudo funcionava, mas aquela direção era clara. E eu voltei para o quarto, orei mais um tempo, mais à frente tive depois algumas outras direções, mas eu segui e eu obedeci. E quero dizer aos irmãos que eu só estou aqui hoje, nesse púlpito, pregando a vocês, em Ribeirão Preto, porque naquela quarta-feira de jejum, o Espírito falou, vai para tal lugar. As direções mais claras e mais específicas para a sua vida virão num tempo de jejum e oração. Talvez aquele tempo seja um tempo chato para você. E a impressão que a gente tem quando a gente está jejuando é que, às vezes, é que o mundo está caindo, e que não está adiantando nada, e que é perda de tempo. Mas, meu amado, quando você dorme e acorda, quando você dorme e acorda de novo, você vai perceber que muita coisa na sua vida foi se abrindo ou foi se fechando em função daquele momento de devoção que você teve diante de Deus. 25 anos se passaram. No ano de 2019, a apóstola Valnice deu algumas direções que me incluíam, e nessas minhas direções eu fiquei meio, e agora? O que eu faço? Estou em Ribeirão, tem um povo lindo e maravilhoso, mas não temos um nome, não temos uma identidade, e aí? O que a gente vai fazer? Então, em 2019, reuni a igreja, nossa igreja aqui, estávamos já no limiar de como igreja nacional, e dentro de uma direção, colocamos todo mundo para jejuar e orar por 21 dias. Começamos a orar como igreja, 21 dias. No 9º dia de jejum e oração, pela madrugada, o Espírito começou a transcorrer o texto bíblico de João, capítulo 1, que é aquela passagem quando as pessoas vêm procurar João Batista e vêm perguntar para ele, quem você é? Você é o Cristo, você é o profeta, você é Jeremias? E ele diz, não, eu não sou o Cristo, não sou o profeta, não sou Jeremias, mas quem você é? Diga-nos, para que a gente possa dizer àqueles que nos enviaram. E então ele disse, João Batista disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou a voz. Isso sem que a Bíblia tivesse aberta. 3 horas da manhã, claramente o texto bíblico passando num tempo de 21 dias de jejum, no 9º dia, pela madrugada. E então, Senhor, e eu acordei de madrugada e falei, Deus está dando então uma identidade, está nos dando um nome. Hoje nós somos Igreja Voz, porque eu sou a voz do que clama no deserto. E talvez alguém possa dizer, puxa, que nome bonito, mas a gente não vai pela boniteza, a gente vai pelo que Deus falou, a gente não vai por aquilo que a gente acha que é, puxa, vamos dar um nome legal, um nome que todo mundo vai gostar, não.
A gente procura ser guiado pelo Espírito, porque o Espírito fala. E quando o Espírito fala, há uma identidade, há um propósito. Mas este falar de Deus, ele se torna mais audível, ele se torna mais claro, quando você está no espírito de jejum e oração. Quando você encontra na Bíblia algumas experiências, por exemplo, Atos capítulo 13, a igreja de Antioquia, a Bíblia diz que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, e relaciona alguns nomes. E naquele momento, em Atos 13, há uma palavra clara, que diz que a igreja estava em oração e jejum. Em oração e jejum. E então a igreja discerniu a voz do Espírito dizendo: separai-me a Saulo e a Barnabé para a obra a que os tenho chamado. Então é no momento de jejum e oração, Saulo e Barnabé são separados, e o mundo ganhou quem? O apóstolo Paulo, o maior autor do Novo Testamento, e aquele instrumento de Deus para que o Evangelho chegasse a nós. Mas quando ele foi enviado? No momento em que a igreja estava de jejum e oração. Então, no jejum e na oração, você vai receber os direcionamentos mais claros para a sua vida, que vão fazer diferença, talvez até para outras gerações. Você continua na Bíblia, lá no livro de Esther, a nação de Israel, espalhada no mundo, ia ser dizimada. Haveria uma matança de todo o povo judeu no livro de Esther. E o que trouxe discernimento àquela rainha Esther, porque embora esposa do rei, ela não tinha liberdade para entrar diante do rei a qualquer hora. Então ela pediu: orem e jejuem por mim por 3 dias. E o jejum de Esther foi mais forte, porque foi sem comida e foi sem água. Orem por mim por 3 dias, não comam nada e não bebam nada por 3 dias. E foi aquele período de 3 dias de jejum e oração, em que Esther recebeu toda a estratégia para conversar com o rei, e a partir daquilo, o decreto não foi revogado, mas ele foi ampliado, ele foi reformulado, para dar ao povo judeu a condição de se defender. E houve uma mudança, porque 3 dias de jejum e oração, é como se fosse o período de Jesus na sua morte, 3 dias e 3 noites para a sua ressurreição. Então o período de jejum é um tempo de quebrantamento, é de choro, é talvez até de um certo mal-estar, mas é um caminho para a ressurreição do meu ministério, é o caminho para a salvação do seu casamento, é o caminho para direções financeiras, é o caminho para um resgate espiritual. E se Deus tem dado essa direção para a nossa igreja, e repito, a gente não faz nada por moda, a gente procura andar com temor e tremor diante de Deus, para ouvir o que Deus está falando, e entendemos claramente que a igreja deve entrar num tempo de oração e num tempo de jejum. Você vai para o livro de Daniel, e você vai ver Daniel em 21 dias de jejum e oração. E nesse período de 21 dias de jejum e oração, os céus entram em batalha espiritual por causa de um homem em oração. E então Gabriel chega a Daniel dizendo: olha, no primeiro dia em que você se propôs a orar, eu vim para responder, mas houve um opositor no reino espiritual, e eu tive que ficar lá nessa batalha. Não fosse Miguel para nos ajudar nessa batalha, eu não teria como vir. Mas Miguel me ajudou nessa batalha, e eu vim para responder a sua oração, porque você é um homem muito amado. Daniel, és muito amado. E quando você se propôs a orar, os céus se movem para responder, para trazer, para abrir as comportas e para trazer revelação. Então, quando você encontra o livro de Daniel, as revelações dos últimos tempos, essas revelações vieram quando? No espírito do jejum e da oração. E então encontramos esse texto bíblico tão lindo: plantem boas sementes de justiça e terão uma colheita de amor. Arem o solo endurecido de seu coração, pois é tempo de buscar ao Senhor, para que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. A busca de Deus, ela
vai produzir 3 elementos em nossa vida. A busca de Deus, em primeiro lugar, incentiva a semeadura. Diga, a busca de Deus incentiva a semeadura. Mais uma vez, a busca de Deus incentiva a semeadura. E ele está dizendo, sementes de justiça. O que é a semente de justiça? É a semente de tudo aquilo que é bom. É a semente de tudo aquilo que é válido. É a semente de tudo aquilo que é louvável. É a semente de tudo aquilo que é agradável a Deus, que abençoa o outro. É a semente de toda a verdade, tudo aquilo que possa ser até algo simples, mas que faz parte de um comportamento que agrada a Deus e edifica o outro. É uma semente que, quando estamos em franco avivamento, seremos estimulados a fazer. É impossível alguém entrar numa busca de Deus sem, consequentemente, entrar numa dimensão de coração rasgado, de coração que começa a se abrir para fazer o que Deus planta no coração. E você vai perceber que essa semeadura é uma semeadura sempre para mais e nunca para menos. Por exemplo, semear justiça. Então eu não queria orar, mas agora eu vou semear a justiça da oração. Você vai perceber que aquela semeadura da oração, você que começou não querendo orar, mas você que começou a semear a justiça da oração, vai chegar um determinado momento que o seu coração vai romper, e você vai desejar orar mais, do menos para o mais, do pouco para o muito. Talvez você já tenha tido a experiência de ter feito uma doação, de ter ajudado alguém. Ajudar alguém dá um prazer tão grande, dá uma alegria tão grande, que aquele que está em avivamento, ele vai perceber, puxa vida, isso me fez tão bem, que eu vou querer fazer mais. Esses dias, a irmã Marlene Astolfi, que é uma das líderes do Ministério de Ação Social, estava no caixa do supermercado comprando leite e comprando fralda para ajudar uma mamãe que precisava. E ela estava lá espantada com o valor da lata de leite, falando, puxa, como é que uma pessoa carente vai conseguir pagar uma lata de leite nesse valor, nesse absurdo de valor? E ela falou um pouco alto, e a pessoa que estava atrás ouviu. Era uma mamãe que era mãe de uma criança de 9 meses, e elas começaram a conversar, e essa mãe que estava atrás, sem conhecer a Marlene, mas começou a conversar com ela, e falou, escuta, para que é isso? Para quem que você está mandando? E ela falou, olha, fazemos parte de um grupo, e a gente ajuda as pessoas. E ela falou, me deixa ajudar. E ela tirou o cartão da bolsa e passou R$100 naquela compra. Ela podia ter pensado no filhinho dela. Mas quando a gente entra em avivamento, a gente começa a compreender, semeai sementes de justiça. Começa a ampliar o escopo da sua visão. Começa a perceber que essa semente, ela vai se multiplicar. E a alegria que essa moça teve, que essa mãe teve, foi tão linda, de pegar o cartão e dizer, deixa, por favor, deixa, porque a sua causa é nobre. E passou lá, e passou o cartão a favor de uma pessoa que ela nunca tinha visto, não conhecia. Mas quando a gente está em avivamento, a gente começa a transcender a nós mesmos. A gente começa a perceber uma realidade para além da nossa realidade pessoal ou familiar. E isto é uma coisa que o Senhor estava querendo nos dias de Oséias. Olha, é como se o Senhor estivesse dizendo, leia o livro de Oséias, você vai perceber que havia egoísmo nos dias de Oséias. Havia impureza nos dias de Oséias. Havia uma política suja e corrompida nos dias de Oséias. E Deus estava indignado com o que ele estava vendo. E então ele usou o profeta para dizer, olha, fale para o povo, anuncie ao povo para plantar sementes de justiça, porque a colheita será abundante e será maravilhosa, e Deus fará chover justiça sobre vocês. Mas parem de semear egoísmo, parem de semear individualismo, parem de semear
semear a corrupção, parem de semear a vaidade, parem de semear a prostituição, parem de semear mundanismo, parem de semear a carnalidade e semeiem justiça. E isso pode envolver qualquer área. É a semente da oração, é a semente da generosidade, é a semente do perdão, é a semente do favorecimento, é a semente da comunhão, é a semente de algo que Deus vai colocando em seu coração e você vai perceber que será sempre para mais e vai te levar a um patamar maior do que o que você está fazendo. Então, a busca de Deus, em primeiro lugar, incentiva a semeadura. Em segundo lugar, a busca de Deus potencializa a colheita. Para toda semeadura, há uma colheita. Mas a semente é de justiça, mas a colheita é de amor. E o que o texto quer dizer é que a justiça é a que o homem pode cumprir, mas a colheita é o que Deus pode dar. A justiça é humana, mas a colheita é divina. E como a justiça é humana, ela é limitada. De repente, alguém pode pensar assim, puxa, essa moça fez muito, pegou o cartão dela e passou R$100 naquela compra. Mas aquele ato de justiça, que pode parecer pequeno, mas vai trazer para essa moça, para essa mulher, uma colheita de amor que ela não imagina. Porque a semente de justiça, ela é baseada nas nossas limitações humanas, ainda que seja o meu melhor, ainda que seja aquilo que eu posso fazer naquela hora, seja numa contribuição, seja na oração, ou seja o que for, mas ainda assim estará dentro dos limites humanos. Mas o que o texto está dizendo é o seguinte: faça o seu melhor, mas espere uma colheita generosa, abundante, sacudida, recalcada e transbordante, porque a colheita, ela não está limitada aos limites humanos. A colheita, ela é baseada na amplitude e na largura do coração do nosso Pai. Compreende, amados? Então, por mais que você considere pequeno aquilo que você se determinou a fazer, saiba que Deus contempla o seu coração, e por conta de gestos simples, pequenos, mas significativos e profundos, Deus moverá as águas, e quando a colheita chegar, você vai perceber: Senhor, não mereço tanto. Quando olho para vocês, não é demagogia e também não é novela. Há uma gratidão que sobe no meu coração, porque vocês são, para mim, muito mais do que a semente que eu depositei. Claro que houve um preço a se pagar, não só meu, mas de pastores e de gente aqui. Mas eu quero dizer que a colheita é sempre maior, porque a colheita é de amor. A colheita é de graça, a colheita é de misericórdia, para gestos simples, para decisões que você toma, para escolhas que você faz, e de repente Deus descortina e abre as janelas dos céus e trazem a tua realidade pessoal e a tua realidade familiar muito mais do que a semente que você conseguiu depositar. Diga para o seu vizinho: a semente é de justiça, mas a colheita é de amor. A busca de Deus incentiva a semeadura, mas a busca de Deus potencializa a colheita. Mas em terceiro lugar, a busca de Deus cumpre um propósito. Olha como o texto diz: plantem boas sementes, plante sementes
de justiça. A colheita será de amor. Rasguem o coração, arem o coração duro. Às vezes o nosso coração se endurece no casamento, se endurece na igreja, se endurece na oração, se endurece na generosidade. Rasguem, derrubem o terreno. Tratem deste terreno que foi abandonado, campo de pousio, que foi deixado de lado, cheio de entulho, cheio de dureza. Rasguem esse terreno e plantem sementes de justiça, até que o Senhor faça chover justiça sobre vocês, até que essa semeadura possa cumprir um propósito, e o propósito será justiça. Se você praticou justiça da oração, espere a resposta da oração. Se você praticou a justiça da generosidade, a generosidade baterá à sua porta quando você precisar ou quando seus filhos precisarem. A chuva de justiça virá para fazer justiça para você, para trazer o benefício de que você necessita, muito mais largo do que você pode imaginar. E então você verá o cumprimento de um propósito na sua vida. A busca de Deus incentiva a semeadura, potencializa a colheita e cumpre um propósito. Mas talvez os exemplos que eu tenha dado não sejam suficientes para a gente poder compreender como é que isso se encaixa na verdade, na prática, na vida de uma pessoa. Por isso eu gostaria de ler com vocês o texto de Gênesis, capítulo 24, de 10 a 27. Gênesis, capítulo 24, de 10 a 27. O cenário é o seguinte: Abraão precisava casar o seu filho Isaque. Então Abraão separou o servo mais confiável da família, que era Eliezer, e disse: Eliezer, Isaque precisa casar e tem que ser com uma moça da nossa parentela. Então vá a tal lugar e você tem uma missão de trazer uma esposa para o meu filho. Eliezer então foi para um lugar distante, e ele chegou num determinado lugar, dirigido por Deus, chegou próximo a um tanque, a um poço, levou 10 camelos, fez com que os camelos se ajoelhassem ao redor do tanque, e ficou à espera de uma moça que viesse para tirar. Muitas moças vinham, muitas filhas das famílias vinham tirar água, e ele fez uma oração, que vamos ler aqui: se a moça para quem eu pedir água me der água, e se dispor a dar água aos camelos, eu entenderei que essa é a mulher escolhida para o filho do meu Senhor. E então em Gênesis 24, a partir do versículo 10, o texto diz: o servo pegou 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo uma parte dos bens dele, levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade onde Naor havia morado. Fora da cidade, fez os camelos se ajoelharem junto a um poço de água. Era de tardinha, a hora em que as moças saem para tirar água. Então o servo orou: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e sejas bondoso para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça a quem eu disser, incline o cântaro para que eu beba, e ela me responder, beba, e darei ainda de beber aos seus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que foste bondoso para com o meu senhor. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro sobre o ombro. A moça era muito bonita, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu até a fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo correu ao encontro dela e disse:
peço que me deixe beber um pouco da água do seu cântaro. Ela respondeu: beba, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. Depois de lhe dar de beber, disse: vou tirar água também para os seus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Ela tirou água para todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se o Senhor teria levado a bom termo a sua jornada ou não. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou um pendente de ouro, pesando 6 gramas, e 2 pulseiras para as mãos dela, pesando 120 gramas de ouro. Em seguida perguntou: diga-me, de quem você é filha? Será que na casa de seu pai haveria lugar para mim e para os que estão comigo passarmos a noite? Ela respondeu: sou filha de Betuel, que é filho de Milque e de Naor. E acrescentou: temos palha, muito pasto e lugar para passar a noite. Então o homem se inclinou e adorou ao Senhor e disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. Diga glória a Deus. Essas 3 verdades se cumpriram na vida de Rebeca. Eliezer pensou, orou: se ela se dispuser a me dar água, e também aos camelos, sem que eu peça, eu vou entender que há no coração dessa mulher esse avivamento. Eu vou entender que há no coração dessa mulher essa disposição de ir além. Então, quando ela baixou o cântaro, deu de beber ao homem, mas o seu coração compungido olhou para os camelos ajoelhados, e ela disse: eu também posso servi-los. Meus amados, nós precisamos introduzir no nosso coração a cultura do também. Lavei a minha louça, mas também vou lavar da minha esposa, dos meus filhos. Eu lavei a minha louça, mas também vou lavar dos meus pais. Eu lavei o meu carro, mas posso também lavar o carro deles. Eu paguei as minhas contas, mas eu também posso incluir a necessidade de alguém, posso lembrar-me de alguém, posso me dispor a ir além do perímetro onde eu estou. Mas, amados, é uma coisa tão interessante, que aquele que está em avivamento, aquele que está buscando a Deus, ele vai receber o incentivo à semeadura, mas nem sempre essa pessoa está tão consciente da colheita. A semeadura é injustiça, mas a colheita é de amor. Assim que todos os animais beberam água, ela foi surpreendida com pendentes de ouro, que se a gente fizer a conversão para a nossa moeda atual e para os dias de hoje, aquela moça saiu nessa experiência com mais de 30 mil reais de joias, de ouro, de pendentes, porque ela deu água para um homem e porque ela deu água para os seus camelos. Mas eu não quero entrar na questão de valores, para que você não fique pensando que o retorno é financeiro necessariamente. Eu quero que você compreenda que esses gestos simples, elas vão desencadear uma bênção, e essa questão do ouro é o de menos, porque essa mulher, Rebeca, ela aceitou casar-se com Isaac, e ao casar-se com Isaac, ela se tornou, depois de 20 anos, mãe de Esaú e Jacó. Jacó é nada mais, nada menos do que Israel. Você vai para Israel hoje, Israel, essa nação linda, que o mundo quer destruir, mas não consegue destruir. Essa nação é filha
de uma mulher que começou a sua trajetória dando água para um servo e dando água para os seus camelos. Ou seja, semeie justiça e colha amor. Olhe para Israel, que colheita de amor. Olhe para a nação de Israel. Rebeca jamais teria imaginado, jamais poderia pensar que simplesmente ao servir alguém, ela seria colocada num caminho cujo retorno seria extraordinário para ela. Eu estou falando de coisas simples. Estou falando de coisas simples. Estou casado com a Noemi há 35 anos. E dentre todas as qualidades, que são muitas, dela, houve algo que me chamou a atenção há mais de 35 anos, porque casamento de 35, mas namoro e noivado, mais 4 anos, então quase 40 anos. Então há 40 anos, o que me chamou a atenção nela, e que vocês já sabem, subir e descer as ruas da Coab 2 de Itaquera, no sol e na chuva, ao ladinho da mãe, indo para a igreja e voltando da igreja para casa. E eu passando com meu fusquinha vermelho, olhei para ela e entendo, eu não dei carona porque não conhecia, não fique me interpretando mal, no sol e na chuva, depois eu conheci, aí sim, mas subindo e descendo, vendo num gesto simples, como de alguém que dá água para alguém, como de alguém que se veste, que se cinge de simplicidade, mas de pureza e de compromisso, subindo e descendo aquelas ruas da Coab 2 de Itaquera, indo para a igreja e saindo da igreja, indo para casa, no sol e na chuva, do ladinho da mãe. Quando a gente olha o texto bíblico, às vezes a gente pensa, o que é semear justiça? Semear justiça é honrar os pais. Semear justiça é ler a Bíblia para a mãe que não sabe ler. E foi o que ela fez durante toda a vida. Semear justiça é cuidar dos idosos, como ela faz até hoje. Semear justiça é cuidar das crianças que precisam. Semear justiça é compreender que você tem muito e que você pode dividir a sua vida com outras pessoas. E então, de todas as qualidades que eu vi na Noemi, essa imagem não sai da minha cabeça. Até a cor do vestido que ela usava, ou dos vestidos que ela usava. Subindo e descendo, indo para a igreja, sem carro, em vales e montanhas. E quem vai para a Coab 2 sabe o que eu estou dizendo. Tem muitos vales e tem muitos lugares altos. E subidas e descidas. Indo para a igreja e saindo da igreja, indo para casa. E então aquilo chamou minha atenção, porque isto é uma semeadura de justiça. Mal sabia ela que ela estava sendo observada por alguém. Mal sabe você que você está sendo observado por Deus. Enquanto você lava uma louça, enquanto você lava um carro, enquanto você dá uma oferta, enquanto você dá uma esmola, mal sabe você que semeaduras de justiça estão sendo contempladas no reino espiritual, para que se desencadeie a seu favor alguma coisa muito maior do que aquela semente que você está plantando. Então aquela mulher, depois de dar água aos camelos, 10 camelos, é claro que tem aqui um aspecto cultural. Eu quero deixar o aspecto cultural de lado para me ater apenas ao princípio, à disposição dela de ir além. Eu fiz isso, mas eu também posso fazer isso. Acrescentar o também na nossa vida. E então, ao fazer isso, ela foi surpreendida com ouro, mas o ouro é o de menos.
ela se tornou esposa de Isaque, ela era estéril, mas ela colheu amor. Ela semeou água e ela colheu o amor de um marido apaixonado, que mesmo sendo ela estéril, Isaque não desistiu dela e não zombou dela e não a prejudicou, mas ele orou por ela dos 40 anos aos 60 anos, e ele orava por ela e orou por ela por 20 anos, porque quem semeia justiça colhe amor, e se você semeia justiça, você vai ser amado. Posso ouvir um amém, queridos? Deus te ama, e Ele vai colocar pessoas no seu caminho, e Isaque foi um homem que orou por ela por 20 anos, Isaque tinha 40, Rebeca não sabemos a idade, mas ele orou por ela por 20 anos, e aos 60 anos, ela ficou grávida de gêmeos, Isaque e Jacó, Esaú e Jacó veio a ser Israel. Israel veio a ser o pai de uma nação. Que colheita maravilhosa. A colheita é de amor. Cuide da sua vozinha e não a abandone. Vá até o final com ela. Trate-a com dignidade. Porque essa semeadura de justiça vai contar para você e para suas gerações. E então nessa história, queridos, vimos as 3 coisas, que na experiência de Rebeca, a busca de Deus incentiva a semeadura, a busca de Deus potencializa a colheita de Rebeca foi extraordinária, uma nação. Ela foi mãe de uma nação. Que colheita maravilhosa. Para uma mulher estéril, ela colheu uma nação. Em último lugar, cumpriu-se um propósito. Choveu justiça no jardim de Rebeca. Porque a nação de Israel é o cumprimento de um propósito. Aquela história que começa simplesmente dando água para alguém e dando água para os animais, com simplicidade, ela culmina no nascimento de uma nação, e esse é o propósito. Você não sabe por que você faz algumas coisas. Na hora em que eu agachei para tocar o pneu e ouvi a palavra de Deus dizendo: aproxima-te da igreja, palavra da fé. Eu não tinha dimensão que aquilo faria com que eu mudasse de cidade. Eu não tinha dimensão que aquilo faria com que a gente pudesse conhecer vocês. A gente não tinha a dimensão, porque a gente nunca tem. Mas o mais importante é saber que a semeadura pode ser injustiça, mas a colheita sempre será extremamente abundante e generosa, e quando essa colheita chegar, e quando essa chuva chegar, você vai ficar surpreso. O Daniel me lembrou hoje na hora do almoço: pai, impressionante, naquela quarta-feira o pneu do seu carro furou, naquela quarta, e nessa quarta que a gente começou o jejum, fui buscar o meu netinho na escola, dei uma passadinha num lugar, pneu furou. Naquele dia de chuva, aí eu lembrei, gente, o cenário se repete. Fiquem tranquilos que Deus não mandou mudar de cidade, nem mudar de igreja. Mas o mesmo pneu furou na mesma quarta-feira de jejum. E quando a gente pensa em pneu, que faz o movimento do carro, que permite com que o carro se mova, Deus estava trocando o pneu da minha vida e do meu ministério naquela hora, para que eu pudesse enxergar o ministério de uma forma diferente. E esse mesmo sinal de um pneu furado aconteceu nessa quarta-feira, dia de jejum, dia de chuva, e eu me lembrei dessa experiência. E eu tenho convicção no meu coração de que Deus está trocando o pneu
da nossa vida e do nosso ministério, e está nos levando a uma dimensão maior. Está nos levando a uma dimensão que nós não temos ideia, não temos a compreensão, mas cabe nos obedecer. Em nome de Jesus.